Ele fala sobre os discos Camino, lançado em 1998, e O Pajador Perseguido, lançado em 2005. Caminho, é uma obsessão temática do velho Yupanqui. A única não. Talvez a gente possa encontrar, como eu andei trabalhando num recital, talvez a gente possa encontrar três eixos fundamentais, que são o caminho, o silêncio, que é fundamental também, e a guitarra, o violão. É claro que há outros, mas na obra de Yupanqui, principalmente caminho e silêncio vão estar sempre presentes. E por isso eu chamei lá em 98 o meu primeiro disco de Camino, Demetrio Xavier interpreta Atahualpa Yupanqui. São 11 temas do velho Yupanqui, só num deles eu faço um giro de tradução, faço um pedaço em português para fazer uma assinatura de luso-hablante ali, de luso-falante talvez, e aproximar um pouco o público naquela abertura de disco, mas de resto canto como sempre cantei em espanhol. E o Camino tem essa característica de trazer temas que não são tão difundidos, que são pouco conhecidos no Brasil, ao lado de alguns temas clássicos, como é o principal deles, Los Hermanos. E ao mesmo tempo de nos conectar com algo que eu gosto muito de falar, que é muito importante, que é o Yupanqui escritor, e o Yupanqui, como é que eu vou dizer isso? O Yupanqui do texto oral, porque existem hoje entrevistas magníficas de Yupanqui, que a gente encontra tanto transcritas em trabalhos de jornal, como é o caso de algumas maravilhosas do Juarez Fonseca, o loiro de barba, como ele chamava, o rubio de barba, era o Juarez, e ao mesmo tempo tem entrevistas em televisão, em rádio, que a gente encontra com facilidade, onde a gente pode entender aquele cara como um pensador, como um escuchado, como eles dizem em zonas mestiças, indígenas, lá da cordilheira, da pré-cordilheira. Sabe aquele eremita que já virou até piada, aquele na caverna lá em cima, que tu precisa saber o sentido de algumas coisas e tu vai até ele? Eles chamam esse cara um escuchado. Vejam que bela maneira, né? Sobretudo se a gente pensar na nossa relação aqui de estar dentro de um estúdio de rádio falando de todas as coisas, né? O que é escutar e o que é ser escutado. Esse homem é um escutado, esse homem é um escritor, um bom escritor. Procurem os livros dele, vocês vão encontrar coisas muito interessantes. Então o Camino parte desse princípio integral, que não é só um cancioneiro, não é só uma canção. Depois disso, com um bom intervalo, em 2005, eu fiz a única tradução integral que existe do poema O Pajador Perseguido, que é considerado a obra máxima do Yupanqui em poesia. E, bom, como um conceito de uma obra grande, com pretensões biográficas, que alguém já comparou ao Martim Fierro, só que para o século XX, não XIX, é legal, é interessante, mas não sei se dá para dizer, se é justo dizer que seja o ponto alto da poesia de Yupanqui, porque nas canções a gente tem pontos altíssimos. O fato é que, como obra integral, sim é, e eu fiz a única tradução completa que existe, porque há traduções parciais para o japonês, para o francês, para o quichua, e ao mesmo tempo fiz a única interpretação integral também da obra, porque a gente encontra fragmentos ditos por Jorge Cafrune, por outras pessoas. Tenho muito orgulho de ter feito isso e gosto também de dar a notícia, deixar as pessoas ansiosas como eu, mastigando o freio aqui, que em algum momento breve vamos ter de novo o Camino e o Pajador Perseguido à disposição das pessoas. No lançamento do Pajador Perseguido, então, tiveste a participação do Golondrina, né, e do Koja. Do Koja, e também como eu quis, como ali havia um personagem título e básico, que é o Pajador. O que é o Pajador? Antes é importante dizer isso, porque às vezes as pessoas me chamam de Pajador, eu gostaria muito de ser Pajador e não sou. Pajador é repentista, é improvisador. Então a gente achar que a poesia crioula é pajada, ou que o cara que diz poesia crioula é um pajador, é um equívoco. Não é um equívoco grave no sentido de que é bonito e pertence ao mesmo universo, mas sim é um equívoco de rigor. É legal saber que pajador é o repentista mesmo, naquele formato específico. Aí é um pouco outro assunto, mas é necessário que seja improviso. Quando um pajador
registra, escreve a sua pajada, e ela já não é mais um improviso, aí ela passa a chamar-se um composto. Em espanhol, um compuesto. Eu tenho um livro dos compuestos meus, que eu também acho isso muito bonito. Até se a gente pensar no universo crioulo, se usa a palavra compor para coisas muito estranhas, como, por exemplo, dar o acabamento num cavalo de corrida, num parelheiro. Eu sou compositor de parelheiros, né? Então, um compuesto torna a coisa interessante. Eu me lembrei, naquele momento, que o pajador é um personagem de muita força no Uruguai. Então era preciso haver um uruguaio ali para fazer o que eu sempre fiz, que é tentar fazer um corpus comum entre o sul do Brasil, o Uruguai e a Argentina. E aí eu trouxe o Carlos Paravis, filho de Santiago Chalar, excelente músico, excelente compositor. Fomos para o palco e a ideia eram os três, cada um numa cadeirinha, uma coisa muito singela e ao mesmo tempo respeitosa, sem maiores efeitos no palco. E o Coja, quando veio, como ele não é alguém muito seguro, muito desenvolto no violão, nunca foi a praia dele, ele é cantor, compositor excelente, começou a estudar música com o piano, né? E ele disse: tia, eu quero levar um violonista. Eu digo, bom, tá bem, tinha várias questões de orçamento, disso, daquilo, algo feito pela necessária e importante Lei Rouanet, como todas as leis de incentivo, e vamos encaixar esse cara aí. Ele trouxe o Golondrina Ruiz, que eu não conhecia, e que em dado momento pediu para dizer um poema, e foi um ponto alto do recital. Foi um recital no qual muita gente voltou para casa, porque nós lotamos tudo quanto é lugar do São Pedro, e o Golondrina Ruiz disse um poema de uma maneira que encantou as pessoas. Até por isso está trabalhando comigo de novo aqui, vai estar também acessível ao público aqui do Rio Grande do Sul. Com relação a isso que eu falei do Coja ter começado pelo piano, uma coincidência sensacional que a gente não bolou, é uma coincidência de verdade, é que a gente está conversando hoje no dia de recordar Antoinette Paul Pepin Fitzpatrick. Que confusão, que nome complicado. É a Nenete, é a mãe de Coja, a companheira de Yupanqui, que é a pessoa que assina as principais melodias dele. E por razões tão latino-americanas, e que eu não posso nem dizer que sejam de época, que talvez tivessem sentido, infelizmente, ainda hoje, ela concluiu que jamais poderia assinar as melodias de um Atahualpa Yupanqui como mulher e estrangeira, não crioula, por ser franco-canadense. Então ela adota o pseudônimo com uma abnegação incrível, com uma entrega da sua própria possibilidade de ficar famosa, enfim. Ela assina como Pablo del Cerro. E toda vez que vocês virem uma parceria Atahualpa Yupanqui e Pablo del Cerro, ali está a Nenete, uma história de amor impressionante, registrada em livro. Tem algo lindo que se chama Cartas a Nenete, que são as cartas de Yupanqui a vida inteira viajando pelos caminhos do mundo. Então hoje é dia de recordá-la, porque é a data da morte dela lá em 1990. Los viejos cobres del monte, otoño sembrando van, y en las guitarras del campo ya nacen las coplas de la soledad. Y en las guitarras del campo ya nacen las coplas de la soledad. Emponcha los manantiales el viento norte al pasar, y allá en los huecos del cerro se duermen los ecos de aquel carnaval. Y allá en los huecos del cerro se duermen los ecos de aquel carnaval.
con el lucero del alba, las cuestas repecharé. Ya están cantando los gallos, se me hace vidita que ya no hay volver. Adiós, mi cerro querido, mis piedras pintadas, ya no hay de volver. Estrellas que me alumbraron, caminos que caminé, me han golpeado todos los vientos, heridos de coplas la vida pasé. Me han golpeado todos los vientos, heridos de coplas la vida pasé. En una cueva del cerro escondí mi corazón, pa' que lo quiero conmigo si solo me ha dado trabajo y rigor. Pa' que lo quiero conmigo si solo me ha dado trabajo y rigor. Con el lucero del alba las cuestas repecharé. Ya están cantando los gallos, se me hace vidita que ya no hay volver. Adiós, mi cerro querido, mis piedras pintadas, ya no hay de volver.